setembro, nós estamos iniciando o mês da Bíblia. E eu tinha pensado em falar sobre isso hoje no vídeo. Porém, houve um episódio semana passada que eu não poderia deixar de falar, então me obrigou a mudar um pouco minha programação. Que episódio foi esse? Eu não sei se todos vocês acompanharam, mas repercutiu muito na internet semana passada a fala de um padre no final de uma missa, aonde ele faz colocações muito sérias, não é? Dizendo que as pessoas que não estavam indo para a missa por medo da Covid, né, deveriam morrer. Essa foi uma fala muito infeliz. E eu queria comentar sobre isso com vocês. Mas veja, eu não quero comentar com vocês aqui sobre a fala dele, sobre a questão moral, se ele estava, né, que ele estava errado, estava certo nisso, que nada disso. Até porque depois dessa fala e da repercussão que essa fala teve, ele fez um outro vídeo se desculpando, né, reconhecendo que a fala dele foi uma fala infeliz e tudo mais, não é? E também, assim, as pessoas na internet realmente caíram em cima, houve muita crítica, inclusive falas muito complicadas, não é? Assim, que criticavam ele, mas necessariamente faziam a mesma coisa que ele fez, não é? Então, assim, eu não quero entrar nesse campo aqui. O que eu quero conversar com vocês sobre esse episódio é sobre uma perspectiva teológica que eu percebi por trás dessa fala. Porque, veja, a fala desse padre, por mais infeliz que seja, ela tem um reflexo de uma perspectiva teológica, uma visão de igreja, uma visão da comunidade cristã, uma visão e que a gente precisa refletir um pouco e desconstruir alguns elementos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu transcrevi aqui a fala dele, eu vou ler para vocês a fala dele, e vou comentar com vocês alguns pontos dessa fala que eu acho que é interessante. E assim, eu não vou colocar aqui o vídeo, não vou passar aqui o vídeo, tá certo? Vocês podem pesquisar esse vídeo na internet e ver, porque pode dar problemas de direitos autorais, uso de imagem, e eu não vou entrar nessa seara, nesse caminho, tá bom? Eu quero só ver com vocês aqui, a partir da fala dele, que é uma fala curta, não é? A fala de 1 minuto, quase, e que a gente vai aqui analisar direitinho, com calma, esses elementos, tá certo? A gente quer analisar esses elementos da fala dele, tá bom? Então é sobre isso que a gente quer falar, sobre aquilo que ele falou na perspectiva de uma teologia, de uma percepção teológica que está por trás dessa fala, tá certo? Então vamos lá. Esse padre, né, eu posso identificá-lo porque ele se identificou no vídeo dele, de desculpas, então não é público a informação, tá certo? Que o nome dele é Padre Antônio Firmino. Ele é padre numa paróquia chamada Paróquia de São João Batista, na cidade de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Ele é padre nessa paróquia. Então, no final da missa, ele falou no contexto da fala era nos avisos e falando sobre a questão, né, das missas e tudo, e a participação, o amor à Eucaristia e tal, e aí ele entra no assunto. O que é que ele diz? Ele começa dizendo assim: tem alguns católicos, engraçado, que tem saúde, tem tudo e diz: eu só vou à igreja quando tiver a vacina. Tomara que não apareça vacina para essas pessoas, né? Ou que morra antes da vacina chegar, não é? Porque tem pessoas que não têm problema nenhum, não estão em grupo de risco, mas significa que não tem fé nenhuma essas pessoas. Não tem fé nenhuma. Não está em grupo de risco, não é? É uma desculpa para dizer que Deus não é importante. É isto. É uma desculpa. Ah, quando tiver a vacina eu vou. Quer dizer, para mim, aí tem uma coisa que ele disse que eu não consegui ouvir, o áudio estava ruim. Alguma coisa ele vai citar, é muito mais importante do que Deus. É muito mais importante, né? É muito triste. Se eu estivesse em um grupo de risco, é claro que tem que esperar tudo, né? Mas pessoa tem saúde e não fazer o menor esforço significa que é um católico de Araque, de meia tigela, que não serve para nada. No banco vai buscar dinheiro,
Vai. Lá no mercado? Vai. E não sei até aonde está. Só na igreja que não precisa da vacina. Veja, essa fala, né, dele é uma fala muito complicada. Né? Assim, eu não sei se eu consegui expressar bem a fala, porque eu copiei exatamente como ele falou, e às vezes, né, o texto falado e o texto escrito, a gente para dar ênfase é um pouco complicado. Mas eu acredito que vocês entenderam a fala. Né? Então veja, aqui você tem vários problemas nessa fala. Na perspectiva, volto a dizer, vamos falar na perspectiva da reflexão teológica. Porque por trás disso tem uma visão teológica, uma visão de igreja, uma visão das pessoas, uma visão de mundo, uma visão de Deus, que está por trás disso. Né? A primeira coisa que eu queria falar é quando ele coloca a questão do contexto do amor e Eucaristia. Então ele coloca que quem ama a Eucaristia vai à missa, custe o que custar. Em outras palavras, é o que está por trás dessa fala dele. Né? Faz todo o sacrifício para ir à missa. Então nem a pandemia, nem o risco de pegar o coronavírus, nem o risco de colocar a sua saúde em jogo, ou a saúde das outras pessoas em jogo, deveria impedir você de ir à missa. É uma compreensão da missa de uma forma absoluta e quase mágica. Por quê? Porque a missa, a celebração eucarística, ela é a comunidade cristã que se reúne em torno de Jesus e da sua palavra, né? Da sua mensagem. Para quê? Para se alimentar dessa palavra, para se alimentar dele por meio da Eucaristia, né? O pão partilhado da Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo na celebração eucarística, e a partir daí viver o Evangelho. Mas veja, o mais importante é viver o Evangelho. A Eucaristia, a celebração, elas são um alimento que iluminam, sustentam e motivam a vivência do Evangelho. Então, para viver o Evangelho, eu preciso entender quais são os valores do Evangelho. E dos valores do Evangelho, o mais fundamental é o amor. Né? O amor ao próximo, o respeito, o amor à vida, né? O cuidado com o dom da vida da pessoa. Então, quando você absolutiza a Eucaristia a tal ponto de que botar a vida em risco para ir para a missa de qualquer jeito, parece que a gente perdeu de vista o valor da vida. Né? Porque você hoje, com as tecnologias, pode continuar participando de alguma forma da celebração eucarística. Muita gente participou de maneira virtual de missas e continuou participando de novenas e de tudo, né? Mantendo a sua caminhada, a sua espiritualidade, a sua mística, mas guardando o isolamento social, guardando a quarentena, para evitar que o coronavírus se espalhe. Mas parece que aqui a visão é que a Eucaristia é um absoluto e que ela está em tal ponto absoluto que qualquer coisa, inclusive os valores fundamentais do próprio Evangelho, são relativos. Então perceba que há uma distorção do sentido da Eucaristia. Né? Quase transformada num objeto mágico. E é uma visão que é muito comum entre os cristãos católicos, né? Mais comum do que a gente imagina. Uma visão da Eucaristia, não como uma ceia de irmãos que se encontram com Jesus e com os irmãos, mas, né, como se fosse uma espécie de necessidade mágica de comer, de se alimentar da Eucaristia, porque aquilo ali é uma coisa tão sagrada, tão santa, que eu tenho que me alimentar daquilo de qualquer jeito, a custa o que custar. Perde a visão da Eucaristia enquanto Jesus que nos faz irmãos. E nos fazer irmãos significa também cuidar um dos outros. Então veja que é uma visão um pouquinho complicada. E aí ele critica as pessoas, não é? Dizendo que quem não tem problema nenhum e não é do grupo de risco, deveria ir. Se não vai é porque não tem fé. Veja, quer dizer que eu ir para a celebração, né, para a igreja, me aglomerar com outras pessoas, mesmo com os cuidados e máscara e tudo, mas nem sempre há um risco. Mas eu faço a opção de não ir, porque eu quero ter cuidado comigo, com minha família, eu não tenho fé. É um argumento que não tem sentido. Né? Significa dizer que essa minha atitude demonstra que eu não tenho fé. De que forma exatamente? Né? É mais uma vez uma visão distorcida do que é a fé. A fé é um ato de adesão e de abertura à mensagem do Evangelho. Deus nos fala por sua palavra e por meio do seu Filho. E eu acolho essa mensagem. Acolho essa palavra. Acolho a palavra técnica da teologia, revelação de Deus que se deu para nós.
e eu acolho, eu aceito na minha vida e aquilo passa agora a iluminar a minha vida. Isso é fé. Isso é o ato de fé. Ir ou não uma celebração, né, a um ato religioso, não é sinônimo de fé, de ter ou não fé. Isso é uma distorção. É uma distorção. Claro que a gente participa da celebração e dos atos religiosos porque ali, em comunidade, partilhamos a fé, vivemos a fé juntos. Um ajuda o outro a caminhar na fé. Mas no contexto atual de pandemia, que precisamos ter cuidado, infelizmente, ter o isolamento social, eu não sou obrigado a me aglomerar com as pessoas para mostrar que eu tenho fé. Não sou. Ninguém é. Então é uma distorção. Né? É uma distorção do significado de fé. Associar diretamente a fé a colocar a sua saúde, a saúde da sua família, das pessoas que são próximas a você em risco. Né? Isso não é fé. Como eu disse, o conceito teológico de fé é um ato de adesão, de acolhida, de abertura, né? Que eu assumo na minha vida, acolho na minha vida e aquilo faz parte da minha vida agora e orienta a minha vida, que é justamente a palavra de Deus, a revelação de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, eu creio em Jesus Cristo e agora eu vou viver procurando aprender e seguir os passos que ele ensinou. Isso é o ato de fé. Né? De maneira uma linguagem mais simples, é o ato de fé. Então, não podemos confundir isso com essa outra perspectiva. Então, é uma distorção também. Né? E, consequentemente, ele vai dizer, né, dizer que não vai para a missa porque não tem vacina, só vai quando tiver vacina, ele diz que é uma desculpa para dizer que Deus não é importante. E aí ele vai fazer uma comparação complicada. Né? Ele vai dizer que essas pessoas são católicos de Araque, ou seja, sem fé, essa questão toda, mas ele vai fazer uma comparação complicada. Ele vai dizer, no banco vai, no mercado vai, mas na igreja não vai. Vai para o banco e não tem vacina, vai para o mercado e não tem vacina, mas para a igreja não vai se não tiver vacina. Volta aqui uma questão. Ele está comparando realidades distintas. Né? Infelizmente eu tenho que ir a um banco porque eu sou obrigado a ter que pagar minhas contas. Né? E isso me obriga a ir. Ninguém vai ao banco porque quer ir ao banco. Né? Ele vai porque, infelizmente, a maneira como a nossa sociedade se organiza, a maneira como a vida da gente se organiza na sociedade, nos obriga a pagar as contas. E, infelizmente, eu tenho que ir ao banco pegar dinheiro ou então pagar as contas lá no banco, no caixa eletrônico. Eu sou obrigado a fazer isso. Muita gente até nem vai mais ao banco porque resolve a maioria das coisas pelos aplicativos de celular, graças a Deus. Mas ainda tem gente que precisa, algumas coisas tem que ir ao banco para resolver e a pessoa vai porque é obrigada. Não é? Meu sogro provavelmente pegou Covid, ele teve Covid, graças a Deus ele conseguiu se recuperar, não desenvolveu o quadro grave, porém ele pegou Covid provavelmente porque ele precisou ir ao banco resolver uma questão lá que só resolvia no banco. Ele se viu obrigado a ir. Ele não queria ir, mas teve que ir porque ele tinha que ir pessoalmente resolver. Ninguém podia resolver por ele. Né? E com todo o cuidado, infelizmente ainda contraiu a Covid, mas não teve o quadro grave. Ainda está se tratando porque ficou, infelizmente, uma pequena sequela ainda que ele está tratando. Mas foi obrigado. Aí ele comparar com isso, comparar com o mercado, que a gente também, infelizmente, é obrigado a ir. Né? Apesar de hoje ter delivery, algumas pessoas conseguirem comprar e receber as coisas em casa, sem precisar sair de casa, mas isso não é para todo mundo. Né? Porque é mais caro, o custo é maior e a maioria do nosso povo ainda é pobre e nós não temos. Eu não tenho condição de ficar comprando delivery. Então tem que ir no mercado comprar ou fica com fome em casa. Então você é obrigado a ir por um contexto, a necessidade lhe obriga a fazer. Ele compara isso com ir à missa. Então ele está dizendo que eu sou obrigado a ir à missa de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus me obriga a ir à missa. Né? Então Deus seria tão indiferente e tão duro quanto a sociedade que a gente vive, que não nos ajuda a nos organizar melhor, né, nesse contexto da Covid. E que nos obriga, infelizmente, em algumas situações a nos expor. Então Deus também seria a mesma coisa. Deus nos obriga a nos expor. A gente não tem o que fazer. Né? Deus não é misericordioso, não tem compaixão. Né? Deus não nos dá a capacidade de
escolher e dizer, não, não vou, mas eu vou ficar em comunhão com Deus. Eu não perco minha comunhão com Deus porque eu não pude ir para a igreja física participar da celebração. Mas eu estou aqui em comunhão com Deus, eu estou acompanhando as coisas da minha comunidade pela internet, que muitas paróquias fizeram celebrações, lives, várias atividades pela internet para que os membros da comunidade, os fiéis da comunidade pudessem ter alguma assistência religiosa, não faltar uma presença, poder estar ali próximos, né, dos seus pastores e ter manter viva a caminhada pastoral da comunidade, mesmo usando os meios virtuais, né, usando as redes sociais e assim por diante. Então, Deus, ele como diz lá no Evangelho, eu quero misericórdia, não sacrifício. Né? Jesus vai citar o profeta no Evangelho de Mateus. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Então, aqui é um ato de compaixão, de misericórdia. Fique em casa, se cuidando e vai por outros caminhos caminhando na comunidade. Né? A igreja como mãe, mestra, responsável, né? Porque pela missão que ela recebeu de anunciar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus no mundo, ela é que vai procurando, então, os vários meios, enquanto sua missão é essa, ela vai procurando várias formas, vários meios de garantir que todas as pessoas possam ter acesso ao tesouro, né, da fé que a igreja comunica pela sua pregação, pelas suas celebrações e por tudo mais que ela faz na sua pastoral. Então a igreja criativamente, e fez isso em muitos lugares criativamente, continuou fazendo a sua missão acontecer. Então, Deus não quer o sacrifício, Deus quer a misericórdia. Não sou eu que estou dizendo, está no Evangelho de Mateus, Jesus citando o profeta no Antigo Testamento, né, para dizer que não é. Então, veja que é uma visão teológica do sacrifício, de que a gente tem que se colocar em risco para provar que tem fé, a gente tem que fazer essas coisas para provar. Não, Deus não pediu nada disso da gente. Nada. A hora que a gente vai precisar fazer um sacrifício é quando a gente tiver que dizer, né, ou eu creio, né, e nessa hora dá testemunho da minha fé, e eu sou obrigado então a testemunhar essa fé num contexto onde as pessoas podem dizer ou você renuncia à fé ou você morre. Aí aqui eu vou me colocar, né, aí aqui eu assumo um risco se eu quiser manter testemunho da minha fé. Porque eu não tenho escolha. Ou eu nego minha fé ou eu testemunho minha fé. Mas aí aqui você não tem escolha. Não é você que está indo atrás de uma situação e se colocando em risco. Não é isso que o Evangelho está pedindo. Se sacrificar por Deus, pelo Evangelho, não é colocar a sua saúde, o seu bem-estar em risco, se você pode não fazê-lo. Não é? Porque não é isso que Deus está pedindo, não é isso que o Evangelho pede. O Evangelho pede que a gente haja com misericórdia. Né? O sacrifício ele acontece quando não temos outra escolha. Quando algo fundamental está em jogo. E aqui não está em jogo algo fundamental. No sentido de que a Eucaristia não se perdeu. Graças a Deus, a celebração não deixa de acontecer. A vivência da fé não está deixando de acontecer. Está mudando a forma como acontece. Está mudando a maneira como as coisas acontecem. Né? Mas a gente não pode deixar que essa coisa... essa interpretação deturpada, ela determine a maneira como a gente vai caminhar nesse tempo de pandemia. Então, por trás desse discurso do padre Firmino, está essa visão, né, teológica de um Deus duro, carrasco, exigente, que quer que a gente faça as coisas para ele, custe o que custar, que a gente tem que se arriscar para provar que ama ele, que a gente tem que se arriscar e fazer coisas assim absurdas. Eu vou usar a palavra absurda porque é absurdo, não é? Eu ser obrigado a ir para um local com outras pessoas, sabendo que estamos em pandemia e que a melhor atitude é isolamento social. Então eu ser obrigado para mostrar que eu tenho fé. Essa é uma visão de um Deus que não é o Deus cristão, não é o Deus de Jesus Cristo. E assim, eu nem culpo o padre Firmino nesse sentido, porque eu acho que é uma visão que a gente muitas vezes cultiva e não percebe. Né? Muitos de nós podemos até ter uma visão parecida com a dele e não percebemos. Porque é uma visão teológica que é muito comum. A gente transfere para Deus uma visão moralista nossa. Nossa. Né?
que acha que as pessoas têm que agir assim, 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 porque a gente acha que o certo é isso e o errado é isso, e a gente acha que Deus age do mesmo jeito. Não é. É por isso que graças a Deus, temos o Evangelho para iluminar, temos Jesus que no Evangelho nos dá luzes para discernir essas coisas. Por isso eu acho que a gente, por isso eu queria conversar com vocês sobre esse discurso, porque eu acho que é um discurso muito complicado, não é? E eu queria concluir até com uma frase de um padre da igreja, que é Irineu de Leão, que viveu lá pelo século IV, mais ou menos ali, século III, século IV, depois de Cristo, que ele dizia que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. A glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Ou seja, o dom mais precioso é a vida e o cuidado com a vida humana. Quem não vai para a celebração porque não quer se arriscar, enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver uma solução mais permanente para esse contexto, ele está preservando não só a sua vida de maneira egoísta, como dá a entender a fala como foi colocada, mas ele está tentando preservar também a vida da família dele. As pessoas têm pais, têm irmãos, têm filhos, né? E ninguém sabe quem vive e quem morre nessa Covid. Porque existe aquele grupo de risco, mas quem não é do grupo de risco também está morrendo. É uma loteria. Tem gente saudável, bem de saúde e que infelizmente faleceu por causa da Covid. Então, assim, é uma loteria para algumas pessoas. Então as pessoas têm o direito de preservar a sua vida e dos seus familiares. E isso é manifestar a glória de Deus, é conservar o bem-estar das pessoas, cuidar para que as pessoas tenham vida e sobrevivam através dessa situação, e isso manifesta a glória de Deus. Né? E essas pessoas vivas são a visão de Deus. Né? Porque quanto mais pessoas podem sobreviver, mais nós podemos ver a glória de Deus manifestando a vida que vence a morte. Por isso a gente não pode e não deve se deixar levar por essa visão que tende a reduzir Deus a um conjunto de certo e errado e de leis morais rígidas. Não. Repito o que está no Evangelho. Quero misericórdia, não sacrifício. Bom, espero que essa reflexão, essa provocação ajude vocês também a pensar. Quem quiser depois procure, como diz na internet, eu disse aqui o nome e tal, tá na internet os dois vídeos, o vídeo do padre se desculpando. Eu não estou aqui para julgar o padre, nem para falar que ele é bom ou que ele é ruim, ele é uma pessoa humana como eu e você, e traz com ele uma história, uma visão de Deus que muitas vezes é fruto de um conjunto de coisas e que nessas horas de crise que a gente está vivendo se manifestam. E aí a gente tem que fazer, e o meu papel aqui, é criticar não a pessoa, eu não vou condená-lo, ele enquanto pessoa, porque foi uma fala infeliz e muito infeliz. Né? Mas eu vou fazer a crítica, como estou fazendo, e a análise do que ele disse e do que está por trás do que ele disse. Isso eu posso fazer. Esse é o meu papel enquanto estou aqui com vocês, teologando junto com vocês. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, então, e não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E se você já é inscrito no canal, curta o vídeo, dá o joinha pra gente, porque isso ajuda o vídeo a crescer, a se divulgar, né? O YouTube vai espalhando o vídeo mais se as pessoas dizem que o vídeo é bom, tá bom? E também, né, toque no sininho, porque o sininho aqui embaixo, ele serve para que você seja avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom, gente? Então, obrigado, o vídeo hoje foi mais longo porque é um tema muito espinhoso e eu queria tentar falar da melhor forma possível para vocês, mas vocês veem que eu falei muito espontâneo, eu tentei não fazer nada de ficar lendo o texto para vocês. Então, se tiver algum problema na minha fala, você deixa aqui no comentário alguma observação que eu posso corrigir depois em um outro vídeo, né, fazer algum complemento em um outro vídeo, tá bom? Deixe seu comentário, diga o que você acha, né, se você viu esse vídeo, se você sabe o que aconteceu, e a gente pode ir travando, né, aqui no nosso canal essa troca de ideias. Um abraço para todos e até a próxima.